Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia, bem-vindo e bem-vinda. Eu sei que você está aí no conforto da sua casa, sentado no seu sofá, já pegou a pipoca, vai ser melhor do que a série que você está acompanhando no Netflix aqui hoje, viu? Hoje nós vamos falar ainda sobre clássicos da Sociologia, vamos falar de Max Weber hoje, olhem só, dos três principais autores clássicos da Sociologia, Karl Marx, Émile Durkheim. Max Weber é o mais jovem e o que viveu até o início do século XX, morreu um pouquinho depois de Durkheim, né? Já que Durkheim viveu até 1917, Weber viveu até 1920, portanto viu todas as transformações do processo de transição do século XIX para o século XX, processos históricos, inclusive, como o processo do imperialismo, do neocolonialismo, não é? Tudo isso precisamos levar em consideração. Por quê? Porque são essas pistas, né, de quando o pensador nasce, 1864, até quando ele morre, em 1920, que vão trazer para nós uma perspectiva da visão de mundo que esse sociólogo tinha. Haja vista que a sociologia ela é uma ciência moderna que estuda, que analisa cientificamente a sociedade de sua época, certo? Então vamos lá. Características extremamente importantes com relação a Max Weber. A primeira delas eu já disse para você, pensador clássico da sociologia, assim como Marx, assim como Durkheim. Outra coisa, o indivíduo, chamado por ele de sujeito social, é essencial para que possamos compreender a realidade social. E aqui vale o nosso primeiro contraponto dessa aula. Vai ser justamente nesse ponto que Max Weber vai se distanciar da análise sociológica de Émile Durkheim. Por quê? Porque para Durkheim você há de lembrar que a sociedade é uma superestrutura acima dos indivíduos. Então nós, enquanto indivíduos, enquanto sujeitos sociais, deveremos nascer, nos inserir dentro do contexto da sociedade, pelos diversos espaços de socialização, nossa família, a escola, as relações de trabalho, as relações com os amigos e obedecer a essas regras. Na visão de Max Weber, a ação dos sujeitos sociais é de extrema importância para que possamos compreender a estrutura da sociedade. Então, enquanto Durkheim coloca a sociedade acima dos indivíduos, Weber vai colocar a questão dos indivíduos acima da sociedade. Essa é a primeira forma deles divergirem. Certo? A outra está relacionada diretamente à perspectiva da metodologia, o método de investigação científico, a epistemologia de Weber, a teoria do conhecimento de Weber, que é a sociologia compreensiva. Lembre-se que nessa segunda metade do século XIX já se levava em consideração essa perspectiva das especificidades. Enquanto a gente classifica Durkheim dentro de uma estrutura funcionalista e comparativa, nós colocamos Weber dentro de uma perspectiva metodológica da sociologia compreensiva, de levar em consideração as questões culturais de cada sociedade, os atos e costumes específicos de cada sociedade, para fomentar uma análise sociológica no sentido de buscar entender cada uma das sociedades humanas de acordo com as suas especificidades. Vai ser a partir dessa perspectiva da metodologia da sociologia compreensiva em Weber que o seu objeto de estudo vai ser a ação social. Essa ação social de Weber, ela é dividida em 4 tipos ideais. Olha aqui o tipo ideal, gente. Vamos fazer uma relação, certo? Aqui entre a ação social e o tipo ideal. O que é tipo ideal, Kênia? Não me lembro, eu acho que você já tinha falado alguma vez, mas como a aula específica de Weber é hoje, eu vou dizer para vocês. Tipo ideal é uma categoria de análise dentro da perspectiva da metodologia de Max Weber. Por que ele faz isso? Porque ele diz que para a ciência nós precisamos categorizar, ou seja, estruturar em categorias o nosso objeto de estudo. Entretanto, quando nós observamos a ação social expressa dentro de uma realidade social, essa ação social vai se misturar
ela vai aparecer de forma mista. Pode ser que uma ação social considerada tradicional seja também uma ação social considerada afetiva, certo? Ou racional com relação a fins, ou racional com relação a valores. Então, para fins de análise científica, sociológica, é necessário que se estabeleça um tipo ideal. Entretanto, na observação criteriosa da sociedade, podemos perceber que essa ação social pode se expressar de forma misturada. Ficou claro? Tudo certinho? Dúvidas? Aguarda aí que a gente tira já, viu? Inclusive online nos nossos canais, não é verdade? Então vamos lá. Ação social. Toda ação de um sujeito que promove uma reação dentro de um contexto social, certo? É muito importante a gente levar isso em consideração, porque nem tudo que a gente vai fazer na nossa sociedade, nem toda ação que a gente vai ter na nossa sociedade vai ser necessariamente uma ação social. Suponhamos que todos nós estejamos caminhando na rua e de repente comece a chover um toró daquele inesperado. Quem tem uma capa de chuva vai sacar a capa de chuva da sua mochila. Quem tem um guarda-chuva vai abrir o seu guarda-chuva. Quem não tem capa, quem não tem guarda-chuva vai procurar uma marquise, uma árvore para se proteger dessa chuva. Prof, isso é uma ação social? Não. Na verdade, é uma ação, não é, imediata, certo? Intuitiva, que as pessoas vão fazer sem necessariamente racionalizar o processo, a fim de se proteger da chuva inesperada. O que é uma ação social? É uma ação que gera reação em outro indivíduo. Suponhamos que por causa dessa chuva inesperada, um motorista irresponsável decida analisar, olhar rapidamente o seu telefone celular e aí ele muda de faixa numa via, certo? E aí o motorista que vem dirigindo no sentido contrário, mas no sentido correto, percebe de imediato essa ação e tem uma reação de desviar desse carro para não ocasionar uma batida. Essa sim é uma ação social, porque foi um processo racionalizado, certo? Mas as ações sociais classificadas dessa forma, certo? Elas estão inseridas, elas estão imersas dentro de um conjunto de hábitos e costumes que norteiam a nossa realidade social. Então, uma ação social tradicional é uma ação que, em geral, é condicionada por um hábito, por um costume arraigado, por algo que a gente já faz na nossa sociedade, porque se estabelece dessa forma. Então, suponhamos que você seja convidado para o almoço de domingo na casa da avózinha de um amigo muito querido seu, certo? Você vai passar o final de semana na casa dele, e aí de repente no domingo toda a família se reúne tradicionalmente para almoçar na casa dessa avózinha. E aí antes do almoço todas as pessoas, não é, fazem a sua oração de agradecimento pelo alimento. Suponhamos que dentro dessa situação você seja uma pessoa que não tem esse hábito, que não tem esse costume, mas orientado pela ação dos outros indivíduos, no mínimo você vai fazer silêncio para ser um sujeito educado, não é verdade? Você pode até nem participar da oração, mas você vai ficar em silêncio, compartilhando aquele momento com aquelas pessoas. Então esse seria um exemplo de uma ação social tradicional, condicionada por um hábito ou por um costume arraigado. A ação social afetiva é todo tipo de ação que é condicionada por estados sentimentais, que envolvem os sentidos e que envolvem os sentimentos. Lembrou aí da aula de livre, né? Tá com saudade da aula de livre, mas vai ter conteúdo de livre também. Aguardem, vai dar certo, vocês vão ver. Então, estados sentimentais condicionados por uma reação afetiva, né? Por uma condição de um sentimento que o indivíduo leva em consideração, é como aquele reencontro esperado, tão esperado, de um casal de namorados apaixonados na chegada do aeroporto, né? Quando o namorado, carregando as flores, o chocolate, sai para encontrar a sua namorada, que fazia muito tempo que não via por causa de uma longa viagem, né? E a gente tem aquele encontro, certo? Afetivo, mas lembre-se que é por estar condicionado por sentimentos também, né, a condição afetiva, né, dentro da sociedade, muitas vezes pode estar ligado a essa perspectiva tradicional também. Eu já misturo as ações sociais para vocês compreenderem um pouquinho mais. A ação social racional com relação a fins. Esse fim aqui está associado à perspectiva de finalidade. É quando o indivíduo racionaliza o processo, estrutura as suas ações, porque ele tem um objetivo.
É como você que está aí sentado agora na sua casa, no sofá, assistindo essa aula, estudando sociologia, para quê? Para quando voltarmos ao processo normal, convencional, de aulas presenciais, você esteja aí preparado 100% para poder tirar uma nota boa na sua prova de sociologia e de ciências humanas, né? E aí você tem uma finalidade. Eu estou estudando porque eu tenho um fim, porque eu tenho um objetivo. Racional com relação a valores. É o tipo de ação que o indivíduo faz por causa de alguma coisa que ele acredita, por uma causa que ele julga extremamente importante. Então é como um indivíduo que passa a sua vida acadêmica inteira se dedicando, por exemplo, ao estudo da medicina, e aí ele decide que quando ele se forma, ele vai trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, na Cruz Vermelha ou em qualquer outra entidade que vise proteger a vida das pessoas em estado de vulnerabilidade, certo? É um valor, tá, que a pessoa acredita, algo que a pessoa considera importante. Então esses exemplos que eu te dei aqui são exemplos das ações sociais ligadas à perspectiva do tipo ideal, como elas se classificam isoladamente. Mas dentro do nosso contexto social, elas podem aparecer de forma misturada. Vamos a um exemplo? Tem um exemplo que eu adoro dar, porque eu achei ele um exemplo formidável. Eu acho que ele engloba um monte de coisa aqui. Você já parou para pensar por que nos outros lugares do mundo ocidental, principalmente Estados Unidos, alguns países da Europa, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro, salvo engano, que é chamado de Valentine's Day, certo? Eu sei que é no mês de fevereiro, mas aqui no Brasil ele é comemorado no dia 12 de junho. Já parou para pensar? Pois é, vou te contar uma história rapidinho. O Dia dos Namorados no Brasil, ele foi criado, certo, na segunda metade do século XX, pensando na perspectiva de existir uma data comercial. Ele foi criado por um publicitário chamado João Dória, que é pai do atual governador de São Paulo, certo? E esse publicitário pensou numa data que pudesse aquecer as vendas no comércio. E aí, o Brasil, um país tradicionalmente cristão, católico, né, tem no calendário muitas festas ligadas à questão dos santos. Tem como data de comemoração do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, a data de 13 de junho. Você sabia que dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio? Se não sabia, está sabendo agora, inclusive em off, só para nós, posso te ensinar umas simpatias, né? Se você estiver necessitado, precisando, querendo um grande amor, quem sabe Santo Antônio não pode te ajudar, né? Mas vamos aqui ao nosso Dia dos Namorados. Então, pensando nessa condição, né, a data de 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, foi escolhida como uma data para se comemorar o Dia dos Namorados. Se você não sabia disso, você sabe disso agora, que o Dia dos Namorados é uma data que, se você estiver namorando, você não pode esquecer, tá? Serve tanto para o namorado quanto para a namorada, né? Porque se esquecer, o namorado ou a namorada vai ficar chateado. Então a gente vai encaixar esse Dia dos Namorados aqui. É uma ação social tradicional? Pare e pense um pouquinho. É um hábito ou um costume arraigado na nossa sociedade? Já é, não é, gente? É sim. É uma ação social afetiva? Está condicionada por estados sentimentais? Quando o indivíduo presenteia o outro e recebe presente do seu amado ou da sua amada, é um processo racionalizado inserido dentro de um contexto de reciprocidade? Sim, é claro que é. Racional com relação a fins. Tem uma finalidade comemorar o Dia dos Namorados? Claro que tem uma finalidade. Tem finalidade em vários aspectos, não é? Tem uma finalidade comercial, mas tem uma finalidade afetiva também, não é? Racional com relação a valores. Em geral, as pessoas que se presenteiam, né, no Dia dos Namorados, elas acreditam nessa perspectiva do cuidado com o outro dentro de uma relação. Então, dessa forma, a gente pode ver, pode perceber como a ação social, ela aparece misturada dentro do contexto da sociedade, ok? Entretanto, falando de Max Weber também, e ainda levando em consideração a perspectiva do tipo ideal, Weber analisou os tipos de dominação que se estabelecem dentro da sociedade, porque ele foi um sociólogo que levou em consideração muito as estruturas de poder da nossa realidade social. Então isso precisa ser evidenciado, porque ele dividiu os tipos de dominação também em 3 tipos ideais. A dominação tradicional, que também está condicionada por um hábito, um costume arraigado, é como a dominação estrutural da nossa sociedade.
Por exemplo, dentro das estruturas familiares, os pais têm poder perante os filhos. Esse poder se chama de pátrio poder, então é um exemplo de poder tradicional na nossa sociedade. O poder carismático, eita, esse é aquele dos grandes líderes religiosos, de alguns políticos, dos popstars, né, das pessoas que exercem a dominação pelo carisma, pelo convencimento, que fazem os indivíduos abrir mão daquilo que acreditam em detrimento daquilo que essas pessoas defendem, certo? E o tipo de dominação racional legal, que é amparado por um contrato, por um estatuto, por uma condição racional ligada à legalidade, a um determinado processo estabelecido. É quando o indivíduo racionalmente, legalmente falando, através de um contrato, por exemplo, abre mão das suas escolhas individuais em nome de um processo de dominação racional legal. Isso acontece, por exemplo, também nos processos eleitorais, não é? Quando nós, enquanto cidadãos, vamos lá e escolhemos os nossos representantes, certo? Então, 3 tipos de dominação em Max Weber, situados também nessa perspectiva de tipo ideal, porque muitas vezes esses tipos de dominação, eles aparecem para nós de forma misturada. Vocês querem um exemplo? Vou também para outro exemplo clássico, não é? Vamos pegar figuras ilustres da nossa sociedade, certo? Vamos lá. Papa Francisco, com certeza, independente de você ser cristão católico, você já ouviu falar em algum momento da sua vida do líder da Igreja Católica no mundo atual, o Papa Francisco, certo? Ele se insere nos 3 tipos de dominação. Ele exerce dominação tradicional? Sim, para um país predominantemente católico, como é o caso do Brasil, o Papa Francisco é uma referência das estruturas de poder na Igreja Católica. E não só para o Brasil, que é um país majoritariamente cristão católico, mas no mundo inteiro ele é reconhecido dessa forma, porque ele é o líder da Igreja Católica no mundo. Então é um tipo de dominação tradicional. Ele exerce dominação pelo carisma? Sim, o Papa Francisco ele é uma figura carismática, não só dentro da Igreja Católica, mas como uma referência no que diz respeito à orientação do comportamento de cristãos e de outros povos com outras religiões no mundo, né? Então ele exerce um tipo de dominação pelo carisma, pelo convencimento, né? Pela empatia, inclusive, e um tipo de dominação racional legal, amparado por uma condição de estatuto, né? Vocês sabem que um Papa ele tem todo um processo para ser escolhido, né? Não é só um processo ligado à perspectiva de um chefe de Estado, porque o Papa é sim um chefe de Estado, por isso que quando viaja é recebido em outros países com honrarias de chefe de Estado. E o Papa Francisco tem uma peculiaridade, porque ele meio que muitas vezes dispensa, né, as cerimônias julgadas por ele excessivas no que diz respeito a essas recepções, mas ele exerce uma função racional legal a partir do momento em que ele é escolhido legalmente para assumir a função, não só de Papa, mas de chefe de Estado, a partir de um encontro de bispos chamado de conclave, né, onde eles vão lá, votam e escolhem para escolher quem será o próximo representante maior da Igreja Católica no mundo, certo? Então os tipos de dominação aparecendo misturadinhos também. E aí, para a gente poder fechar com chave de ouro a forma como Weber interpreta a nossa realidade social, nós precisamos analisar, na verdade, conhecer a forma como Weber analisava a sociedade capitalista de sua época. A sociedade capitalista da segunda metade do século XIX, adentrando o século XX. E nessa perspectiva, Weber vai se distanciar tanto de Durkheim quanto de Marx, porque a perspectiva de Weber nem leva em consideração a história da divisão social do trabalho e o princípio da solidariedade, nem leva a perspectiva do conflito pautado na exploração que Marx, junto com seu parceiro Engels, admitiam que existia na sociedade capitalista do século XIX. Na verdade, a visão de Weber é uma visão mais científica e racional, que orientou os estudos e também um livro que ele escreveu, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vocês vão perceber aqui que eu associei as palavras ética a comportamento e espírito a ideias, certo? Então a gente tem aqui, se a gente substituir, né, o comportamento protestante e o espírito, que são as ideias, né, do capitalismo. Principalmente o comportamento do protestante calvinista, certo? Que era um indivíduo que cedia às paixões mundanas racionalmente e operacionalizava na sua vida essa tríade que liga trabalho, a família e a religião.
Na perspectiva de Weber, de uma forma muito simplificada, o indivíduo que tinha esse comportamento, essa ética protestante, como uma referência para as suas relações sociais, ele era um indivíduo que conseguia progredir dentro do contexto da sociedade capitalista moderna da segunda metade do século XIX e início do século XX. Tá? Vai ser nesse ponto aqui também que a gente vai ter a principal disparidade da teoria de Max Weber para a teoria de Marx. Você há de lembrar que Marx classificava os indivíduos em classes sociais de acordo com a questão econômica. Indivíduos que eram donos dos meios de produção e indivíduos que tinham apenas a sua força de trabalho. Já para Max Weber, nós, para dividirmos indivíduos inseridos dentro do contexto das classes sociais, devemos considerar além do poder econômico. O poder econômico é importante, mas também a influência política e o status social são importantíssimos para classificar o indivíduo dentro do contexto de uma classe social. Eu espero sinceramente que você tenha aproveitado muito essa aula. Eu te falei lá no começo que ia ser muito melhor do que a série que você está acompanhando no seu stream favorito. E eu quero que você aproveite, estude e até a próxima. Nos encontramos.